Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Shakira. Bom dia. É certamente bom estar aqui novamente antes desta grande convenção e a próxima reunião desta próxima semana no Hotel Embassy. Estou esperando de ver todos vocês ali. Nós estamos todos sob grande expectativa de encontrar nosso Senhor Jesus, de vê-lo ali. Ele prometeu que estaria onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ele estaria ali. E eu tenho certeza que o encontrarei esta manhã enquanto subir a escada aqui neste auditório, quando todas as pessoas com grandes expectativas estavam esperando pelo café da manhã e a pregação. E é bom estar reunidos aqui com vocês, com a audiência do rádio. Há tantos aqui que tiveram de descer ao andar e falar. E vi tantos pedidos, problemas de coração e diversas doenças em seus corpos. Estamos aqui agora para orar pelos enfermos e aflitos. No momento em que cheguei ao topo da escada, olhando agora o senhor idoso, ele me procurou e disse: irmão Branham, anos atrás ele disse que teve um problema de coração tão grave que pensaram que ele fosse morrer, e fizeram oração por ele, e a graça de Deus o curou, e aqui está ele esta manhã na casa dos 80, simplesmente se regozijando. De modo que isso nos faz renovar as esperanças. E agora estou certamente solicitando as orações das pessoas ao alcance da rádio, tanto quanto aqui. Depois que me retirar dessa reunião, vou à Europa, à África, aos arredores, e em reuniões. E isso está baseado em uma visão, de modo que será uma grande reunião ali, tenho certeza. E por vários anos senti que o Senhor queria que eu voltasse. O pequeno, o humilde ministério que Ele me deu, eu não acho que Ele já tinha terminado de me usar completamente ali. Parecia haver uma alma em algum lugar que eu poderia pegar na rede do Evangelho, aquele que Ele me deu para pescar as pessoas, através da cura divina, orando pelos enfermos. E certamente solicito suas orações, tanto de vocês aqui quanto daqueles que estão na audiência do rádio. Eu não tenho tempo para tomar um texto e pregar o que eu estou esperando fazer daqui a pouco aqui neste auditório. Porém, apenas para falar a vocês brevemente, ficarmos familiarizados, e para as pessoas na região, eu vou fazer oração por aqueles aqui daqui a pouquinho e aqui também. E estou certamente alegre por ficar conhecendo todos esses ótimos amigos, novos que não conhecia, só tive contato com eles essa manhã. Nós temos tido grande proveito nos cultos em outros lugares. Eu não saio muito mais, é tão corrido. Nós simplesmente tentamos manter a estrada quente entre Jeffersonville, Indiana, e Tucson, Arizona, lá onde nos mudamos faz alguns anos por uma visão do Senhor, que Ele nos enviou ali também. Não sabemos para onde eu estava indo, e muitos de vocês aqui em Clifton, eu lhes falei um pouco antes de ir embora na reunião de Phoenix, a visão tinha vindo. Eu vi 7 anjos num abrupamento, e eu sei, para a audiência do rádio, talvez muitos de vocês não sejam do Evangelho completo, isso pode parecer misterioso para vocês, o que parecia para mim, porém qualquer um que possa explicar tudo não tem mais de aceitar pela fé. São as coisas que não podemos explicar que temos de aceitar pela fé. Nós não podemos explicar Deus, ninguém pode explicar Deus. Ele é soberano e Ele é grande, poderoso. Nós simplesmente aceitamos. Então, pela nossa fé em aceitar isso, Ele nos traz resposta ao batismo do Espírito Santo. Aliás, vou lhes falar a respeito dentro em pouco aqui sobre o caminho de Deus, ou o lugar de adoração. E o único lugar em que você pode adorá-lo, o único lugar em que Ele chegará a encontrar, há uma igreja, há um lugar de tempo, um povo, todos com quem Deus se encontra. Espero que o Senhor abençoe a mensagem ao coração de vocês aqui. Agora, chegando em Tucson, foi estranho. Aquelas visões falando com você em nome do Senhor, nenhuma delas que eu possa me recordar. Pergunte a qualquer outra pessoa se pode recordar de alguma vez em que ele tenha dito algo que não fosse a verdade. Sempre acontece exatamente da maneira que ele diz que acontecerá. E ele deve ter, conforme as Escrituras, retornar nos últimos dias nesse tipo de ministério.
Isso será após o batismo do Espírito Santo e o falar em línguas e a cura divina e assim por diante, estas coisas. E é do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Este ministério do próprio Cristo, representado entre o seu povo, exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, em seu corpo, a noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas, como marido e mulher, ou rei e rainha, logo antes da cerimônia de casamento. Esta semana, querendo o Senhor, eu gostaria de falar um pouco sobre isso em nossa campanha aqui no Hotel Embassy, e para irem se familiarizando com minha humilde maneira de fazê-lo, o tempo e a hora em que estamos vivendo, se uma pessoa não sabe em que direção ir, o que fazer ou como virar, você não está caminhando mais por fé, você está simplesmente conjecturando, está presumindo. E presumir é avançar sem autoridade oficial. Assim, se não temos a verdadeira autoridade oficial para saber o que Deus disse que aconteceria nesta hora, como chegaremos a enfrentar esta hora? E temos de enfrentá-la conhecendo por fé em Sua palavra as coisas que devem estar acontecendo agora, e a condição das nações, e a condição das pessoas, condição da igreja e assim por diante. Temos de conhecer isso, e então como sair e enfrentar. Se você não sabe como fazer, como está só como dizíamos, meio que ao acaso, apenas age esperando que esteja aqui, esperando isto e esperando aquilo, e será isto, porém Deus não quer que façamos isso, Ele quer que saibamos o que Ele disse acerca desse dia, e então enfrentar pela fé que Ele disse que seria dessa maneira. Então nós sabemos que esta é a verdade, então, porque você não tomou a palavra de alguém, você tomou a palavra dele quando que deveria fazer, e nós estamos esperando que nosso Pai Celestial nos conceda isto essa semana. Agora sinto muito que tenha interrompido o que estava dizendo há pouco acerca de ir a Tucson, e eu mesmo pensei que fosse o fim da minha vida. Achei que ninguém poderia chegar a suportar aquele choque daquela condição que aconteceu naquela visão, aquela manhã, por volta das 10 horas em casa, que ainda conseguisse viver depois daquilo. Ora, eu vim a Tucson fazendo preparativos com meu filho, para minha esposa, e filhos irem com ele depois que eu tivesse partido, porque achei que fosse o meu fim. E eu, em Phoenix, em muitas reuniões antes que acontecesse, eu lhes contei exatamente como ia acontecer. Bem, alguns meses depois disso, eu estava lá em cima no desfiladeiro Sabino, certa manhã, qual fica ao longo do norte do Tucson, estava lá em cima para orar. Enquanto eu orava, estava com as mãos levantadas, dizendo: Pai, rogo-te que de algum modo me ajudes, me des força para a hora que estou enfrentando. E se meu trabalho estiver terminado aqui na terra, então tenho de ir a ti, não é que esteja lamentando, e todavia eu sei que tu cuidarás de mim. Eu estou simplesmente pedindo força para essa hora, algo veio à minha mão. Agora a audiência do rádio pode parecer estranho isso que eu disse, porém é a verdade, e Deus é o meu juiz. Eu olhei a minha mão e ali estava uma espada, tinha um revestimento sobre a parte do cabo. E o cabo em si era feito de pérola, e parecia como um guarda-mão semelhante a ouro sobre a parte do cabo, e a lâmina propriamente dita parecia mais como se fosse algo brilhante, ou como cromo, ou resplandecente ao sol. Agora eram umas 10 horas ou 11 horas da manhã, bem no topo da montanha. Você pode imaginar como uma pessoa que eu me sinto quando estou em perfeito juízo, se sentiria encontrando ali com uma espada na mão, não sei de onde vem, pessoas, milhas e milhas. Eu senti seu toque, peguei e manuseei a lâmina de um lado para o outro, e eu olhei em volta e disse: bem, como isso pode acontecer? Aqui estou eu, bem aqui de pé, ninguém por perto, por milhas e milhas, e de onde veio isso? E eu disse: bem, eu suponho que talvez seja o Senhor dizendo que esse é o fim do meu tempo. E uma voz falou comigo, disse: essa é a espada do Senhor? E eu pensei: bem, uma espada, então é como para um rei armar cavaleiros. Você sabe como se faz na Inglaterra, diversos lugares. Eu pensei, é para isso que é armar cavaleiros.
e pensei, bem, talvez eu devo impor as mãos sobre as pessoas, ou tive todos os tipos. A mente humana não pode ficar toda confusa, você sabe, nossas mentes são finitas, a mente dele é infinita, deste modo, enquanto eu estava, então ela saiu da minha mão, eu não soube para onde foi, simplesmente desapareceu. Agora, se a pessoa não entendesse um pouco a respeito das coisas espirituais, você enlouqueceria dessa maneira. Você ficaria ali perguntando o que aconteceu, e ele disse, a visão não é o fim do teu tempo, é para o teu ministério. Essa espada é a palavra. Os 7 selos serão abertos, os mistérios. Então, 2 semanas depois disso, 2 meses, melhor dizendo, eu estava em cima da montanha com uma turma de amigos quando isso aconteceu. 7 anjos, simplesmente tão claro quanto vocês se encontram aqui. As rochas das montanhas rolaram pelas encostas, pessoas que se encontravam ali gritando, agindo assim, você sabe, a poeira se levantando por toda parte. E quando isso aconteceu, eu disse, volte para casa agora. Cada anjo será um dos selos que será reservado. Está em fita, o livro está disponível muito em breve, sendo que agora está sendo gramatizado. Como você sabe, minha gramática não é muito boa e as pessoas não iriam. Você simplesmente tem que ser pessoas que amam, que me amam. Porém, certo teólogo está gramatizando para mim, tirando todo... Bem, talvez eu tinha dito a palavra errada ali. Eu mesmo não sei, assim, ouvi alguém rindo, portanto suponho que gramatizar não esteja certo. Porém, como holandês, vocês me tomem pelo que eu quero dizer e não pelo que porventura eu diga. E faltam apenas 3 minutos agora, disseram-me, para o encerramento do programa. Agora vocês, pessoas estimadas no alcance do rádio, vocês que estão enfermos e necessitados na audiência, simplesmente imponham as mãos uns sobre os outros enquanto temos essa palavra de oração. Agora, Jesus disse na sua última comissão à igreja, estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Querido Pai Celestial, somos como crianças hoje, estamos obedecendo o que Tu disseste para fazer, estamos impondo as mãos sobre todos esses pedidos por telefone. Tu os vês por aí no país como estão necessitados, no sofrimento, Tu vês estes aqui que estão necessitados, sofrendo, e nós os estamos encomendando a Ti, querido Deus, com a nossa fé em Tua palavra, que Tu dissestes, estes sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Concede isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Shakarian. É certamente um grande privilégio estar de volta no programa de rádio para falar a alguns de nossos amigos ao alcance de rádio, assim como aos presentes aqui. E com certeza estamos estendendo este convite a vocês para virem ao Hotel Embassy amanhã à tarde para receberem oração. E não somente isso, mas para trazer os que são pecadores e os que estão desviados. Se apenas orarmos pelos enfermos e vemos, sim, Deus constantemente fazendo grandes milagres, porém isso é secundário. A coisa principal é ser salvo, cheio do Espírito de Deus, sobre isso que vou lhes falar dentro em pouco aqui. E a suficiência como devemos ser cheios do Espírito de Deus. E a cura divina comumente atrai a atenção das pessoas e as atrai a presença de Deus. Quando Deus faz algo que eles sabem que é bem, não é compreendido, nós não podemos mecanicamente mostrar como é feito. Deus o faz à sua própria maneira grandiosa. Então isso atrai a atenção das pessoas para mostrar que há uma presença de um poder em algum lugar que pode fazer algo que está além da compreensão humana, o que as faz olhar para o Cordeiro de Deus. E sempre cura divina, disseram-me, e eu creio, eu próprio, que aproximadamente entre 60%, talvez 70% do ministério do nosso Senhor se tratou de cura divina. E Ele fez isso para atrair as pessoas. Então, quando Ele estava ali, Ele dizia, se não credes que eu sou, perecereis em vosso pecado.
Agora, cura divina é um grande chamariz para levar as pessoas a olharem para o Senhor Jesus. E o Dr. F.F. Bosworth, do qual muitos de vocês foram amigos e o conheceram, e seu ministério significou tanto para mim como um jovem ministro. Eu comecei com as minhas reuniões e acabei conhecendo o irmão Bosworth. E ele costumava dizer cura divina. Agora, isso é um exemplo rudimentar. Ele dizia, cura divina é a isca no anzol. Dizia, nunca se mostra o anzol ao peixe. Mostra-se a isca a ele. E então ele vai atrás da isca e morde o anzol. Então é isso que tentamos fazer, é levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. E Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Portanto, se Ele era o curador nos dias passados, Ele é o curador hoje. Somente um testemunho pessoal antes que ore pelos enfermos ao alcance do rádio. Foi alguns dias, eu estava sentado numa montanha onde uma grande coisa tinha acontecido perante 15 ou 20 irmãos ali, onde o anjo do Senhor desceu de tal modo e a grande luz voando como um cometa explodindo ali pelas montanhas e rochas sendo lançadas por 61 metros ou mais por ali, cortando o topo das árvores. Eu estava em pé bem debaixo disso e lhes contei poucos meses antes que acontecesse que isso estaria ali, que aconteceria, francamente, foi dito. E todos estes homens correndo para baixo da caminhoneta e tudo mais, eles não sabiam o que estava acontecendo. Ele falou, disse que aconteceria imediatamente a seguir, sentado numa certa rocha ali, exatamente onde ele tinha aparecido. Eu tinha um amigo que estava conosco, que veio lá de Minnesota. Seus parentes estão aqui esta manhã, eu tenho certeza que ele está aqui de outros andares. Era Donovan Wirtz, um excelente jovem, um luterano, que há pouco tinha entregado sua vida a Cristo e sido cheio do Espírito, um rapaz alemão muito humilde, com cerca de 30 anos, família, 2 ou 3 criancinhas. Ele se mudou para Tucson apenas para ser meu vizinho, para onde 300 ou 400 haviam se mudados para serem meus vizinhos, de modo que ele, estou contente de ter vizinhos como esses, que me seguem até a África do Sul, por toda a parte ali, apenas para estarem perto e verem e comigo, estarem comigo, usufruírem do gozo do Senhor. Um rapaz tão humilde, eu nunca reparei muito nele. Naturalmente, as pessoas que eu conheço me acompanham são como meu próprio irmão, irmã. E eu os observo e sinto, se acham que estão saindo de linha, eu os chamo, falo com eles, porque os amo. Nós queremos viver juntos na glória. Amém. E às vezes, talvez nas reuniões, vocês achem que eu falo asperamente com vocês. Não é assim, não é porque não os amo, mas vem do coração, porque tem de ser somente um caminho, há somente uma maneira de servir a Deus, que é, devemos permanecer em seu caminho, independente de quais sejam os nossos pensamentos. E notei Donovan na ponta direita de sua orelha, estava inchado assim, talvez 3 vezes seu tamanho, e parecia muito vermelho. Bem, agora achando que talvez tenha estado no deserto por alguns dias, onde havíamos estado, que talvez tivesse esbarrado em orelha, em algum cacto, porém, segurando a sua mão, descobri que era câncer. Deste modo, eu lhe disse a Donovan, eu disse, Donovan, você tem, há quanto tempo isso está na sua orelha? Só como para despistá-lo, como se não soubesse. Ele disse, quanto tempo isso está aí, Donovan? Ele disse, irmão Branham, há cerca de 6 meses. Ele disse, eu disse, por que você não mencionou isso para mim? Ele disse, vendo tão ocupado, disse, eu não quis fazer isso, simplesmente pensei que talvez em alguma ocasião o senhor diria. Assim eu disse, você faz ideia do que seja isso? Ele disse, eu imagino. E eu disse, é isso mesmo. E na segunda manhã, não mais do que isso, segurando a mão do rapaz, na segunda manhã, não havia nem mesmo uma marca em sua orelha. Desapareceu completamente. Glória a Deus. Tantas vezes nós fazemos força tentando alcançar isto, aquilo, ou veja, estes sinais seguirão ao crente. Não disse, se orarem pelos enfermos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão.
Nós temos de ter fé nos próprios, no que estamos fazendo. Muito bem. Então agora, Donovan provavelmente esteja aqui, vocês o conhecerão, ele estará aqui. Se não estiver aqui nessa manhã, nos outros andares, você o conhecerá e saberá disso. E o que mais poderia dizer? Creio que Lucas ou João, ou um deles, disse que o mundo não poderia caber, contar os livros que poderiam ser escritos do que ele fez ao povo nesses últimos dias, como os enfermos foram curados, alcoólatras libertos, milhares deles, todos os tipos de doenças e aflições. Agora vocês ao alcance da rádio, assim como aqui, estou segurando aqui agora um bom número de pedidos que chegaram pelo telefone essa manhã, constantemente tocando desde que chegamos aqui, e assim nós 196 pedidos chegaram esta manhã pelo telefone desde que chegamos aqui. Deste modo, vamos nos unir em oração agora, enquanto cada um, onde quer que vocês estejam na região, imponham as mãos uns sobre os outros, se são crentes, se não, imponham as mãos sobre a Bíblia ou algo, enquanto oramos aqui e aí. Querido Pai Celestial, o pequeno testemunho de Donovan Wirtz, apenas um dos milhares, Senhor, que Tu tens tão bondosamente, rogo que Tu olhes para o coração das pessoas, tanto aqui como no alcance do rádio, e que elas todas sejam curadas. Que o maligno as deixe e que elas sejam libertas de toda a sua aflição. Concede, Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos. Amém. Obrigado, Senhor. Bem, já são 3 vezes para mim aqui esta manhã. Que coisa. E vocês sabem, acabaram de me dizer que temos que desocupar o prédio em cerca de 12, 14 minutos ou algo assim. E a administração disse, a qual está no outro andar ali, eles não podem servir mais refeições. Nossas refeições se prolongaram, nós temos tantos pratos, vocês sabem, de modo que estamos muito alegres de ter tido esse grande jubileu gastronômico, espiritual, como eu chamaria. E esta manhã aqui, com este ótimo grupo de homens, eu gostaria de fazer menção que estamos o culto novamente amanhã à tarde no Embassy. Agora nós estaremos orando pelos enfermos ali, esperando que Deus se encontre conosco. E eu vim para participar com a minha parte, meu ministério, para fazer tudo o que pudemos para esta reunião ser um êxito. Não êxito porque sejam nossas reuniões, mas êxito pelas pessoas encontrarem a Jesus Cristo. Esse é o êxito. Qualquer reunião, não importa o quanto louvemos a Deus, quantas grandes coisas o vejamos fazer, quantas vezes Ele fale conosco no Espírito e assim por diante, a menos que algo seja realizado, algumas almas sejam trazidas para o reino. E o irmão Shakarian agora simplesmente faz uma afirmação verdadeira há pouco a respeito de termos pensamos, eu verdadeiramente creio de todo o coração que estamos vivendo exatamente no tempo do encerramento, exatamente nas sombras do entardecer. O sol está muito adiantado. E quando vemos as coisas acontecendo da maneira que estão hoje, ora, é difícil dizer o que outra geração traria. Alguns dias atrás, permitam-me apresentar-lhes uma coisinha particular. Fizeram uma análise em todo o Arizona, onde mora, de todas as escolas. Eles fizeram com as crianças, sem elas saberem, um teste mental. E adivinhe o que aconteceu, inclusive escolas secundárias e escolas primárias, havia 80% das crianças sofrendo de deficiência mental. 70% delas eram espectadoras de televisão. Vejam, os males, eles simplesmente chegaram a nós de modo despercebido. Pergunta como isso pode acontecer, ouvir a voz de Deus clamando contra isso, e assim nós encontramos, deixe-me contar algo chocante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará, mas o que faz a vontade do meu Pai. Sua vontade é a sua palavra. Nós podemos ser extremamente religiosos, passar ótimos momentos gritando, saltando nessas reuniões, o que nós somos. Eu não quero ser crítico, porém tenho um dever a cumprir para com Deus, e esse dever é ser sincero e dizer que Ele quer que eu diga.
E estou certamente agradecido pela sede local da Califórnia, que tem sido paciente comigo em minhas convicções. Não falo minhas convicções, se eu não falo, eu sou hipócrita. Ora, nem seria honesto com vocês. Se não puder ser honesto com vocês, como serei honesto com Deus? Porque eu os vejo e falo com vocês. Naturalmente, nós falamos com Deus também, porém, temos de ser realmente sinceros e honestos uns com os outros. Nós estamos certamente numa era horrível. E vocês já pararam? Permita-me fazer uma pergunta, uma pequena análise. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará, mas o que faz a vontade de meu Pai. Jesus disse na terra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra, não apenas de vez em quando uma palavra, mas de toda a palavra. Foi por não dar crédito a uma palavra de Deus nos mandamentos de Deus que causou morte, tristeza, toda enfermidade, angústia, ao omitir a palavra de Deus. Uma palavra. Se ele levou a raça humana à morte por omitir, não dar crédito a uma palavrinha, certamente, porém, ele disse que aconteceria. Satanás disse, certamente não acontecerá, porém aconteceu. Por isso temos que guardar toda a palavra de Deus. E se os humanos e todos esses sofrimentos e coisas que acontecem à raça humana por interpretar erroneamente ou não dar crédito a uma palavra, como vamos voltar omitindo uma? Se custou todo esse preço, isso é a vida de seu filho. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu não posso tomar um tema disso, mas porque não temos tempo. Mas somente para deixar algo com vocês, eu fui um dia com o irmão Shakarian, onde estavam hibridando gado. E vi no laboratório, onde o irmão Shakarian me levou, e introduziram no sêmen do touro apenas um pequeno instrumento, uma haste de um palito, e coletaram um tanto desse sêmen. E puseram sobre um microscópio, ampliou centenas de vezes. E havia espermatozoides saltando nesse sêmen. O que nós sabemos que o espermatozoide vem do macho e o óvulo da fêmea. E eu perguntei ao químico ali, eu disse, o que é isso, dando esses pequenos saltos assim? Eu disse, isso são os pequenos touros e bezerros, estão vendo? E eu disse, nessa gotinha? Ele disse, sim. Eu disse, possivelmente, então, em todo o sêmen haveria 1 milhão deles. E ele disse, sim, está vendo? Agora notem bem. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um espermatozoide desse milhão. E não há ninguém que possa dizer qual é esse espermatozoide ou qual é esse óvulo. Se você observar seu nascimento natural, é mais mistério que o nascimento virginal. Porque neste sêmen, há um ali que está predestinado a viver. E os demais morrerão. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que se une ao óvulo. Está vendo? Talvez o óvulo tenha da parte de trás do sêmen ou do meio do sêmen. O espermatozoide pode ser o mesmo. O óvulo, o espermatozoide se rasteja para dentro do óvulo. Há pequenas caudas que caem nele. Ali começa a espinha. Há somente um nessa porção toda de 1 milhão que conseguirá. Somente um. E isso é determinado por uma força desconhecida para esse homem. Ainda assim vocês são todos iguais. Cada um daqueles espermatozoides é exatamente igual. A mesma coisa quanto os animais, a mesma coisa quanto o homem está determinado se vai ser menino ou menina, cabelo ruivo, cabelo preto, como for, está determinado por Deus. Todos parecem iguais naturalmente, porém há um ali que está ordenado à vida. 1 em 1 milhão. Ainda assim todos eles semelhantes. Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ao mesmo tempo. Cada um deles ouviu a mensagem de um profeta. Cada um deles viu a coluna de fogo. Cada um deles foi batizado em Moisés, no Mar Vermelho. Cada um deles clamou no Espírito, tocou os pandeiros, correu de um lado para outro da margem com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Cada um deles bebeu da mesma rocha espiritual. Cada um deles comeu maná fresco todo dia. Cada um deles.
Porém, houve 2 que alcançaram a terra, dentre 1 milhão. Qual foi o teste? Todos beberam da mesma rocha, todos comeram o mesmo maná espiritual que estamos comendo esta manhã. Porém, o teste da palavra os provou. Quando chegou a hora de Cardes Banéia, quando foram entrar na terra prometida, e não puderam atravessar até serem testados pela palavra. E todos os outros 10 voltaram e disseram, não vamos conseguir, o povo é como, nós somos como gafanhotos para eles, somos suas grandes cidades muradas, a oposição é grande demais. Porém, Josué e Caleb fizeram calar o povo, eles disseram, somos mais que capazes de conseguir. Por quê? Deus disse, antes de saírem da terra prometida, eu vos dei a terra, eu vos dei a voz, é vossa. Porém, houve 1 dentre cada milhão. Há aproximadamente 500 milhões de assim chamados cristãos no mundo hoje, cristãos. E cada dia termina uma geração. E agora, o que aconteceria se o arrebatamento viesse hoje? E 500 pessoas universalmente fossem levadas no arrebatamento. Nunca se saberia ou mesmo veria no jornal deles irem. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. Ele virá e sairá às escondidas. E será uma minoria tão pequena, exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram por que dizem os escribas que é necessário que Elias vinha primeiro. Ele disse, Elias já veio e nunca o reconhecestes. Vocês alguma vez pensaram no que as pessoas fizeram? Elas continuaram crendo que Elias viria, e eles estavam bem no meio deles, e eles não reconheceram. Assim será na vinda do Filho do Homem. Farão com ele exatamente a mesma coisa. O Espírito de Deus está aqui. Bem, o que vamos fazer com ele? Vamos comer maná e assim por diante, e não progredimos continuamente enquanto crescemos? Vocês já notaram uma semente, como o reverendo Pitts estava falando um pouco antes? E como uma semente cai na terra, muitas sementes estão ali na terra. Quando Deus se moveu sobre a água com a luz e a luz produziu, e a primeira presença de Deus, luz falada, veio pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é a única coisa que ainda traz luz. E quando as águas recuaram, a semente já estava na terra. E a luz apenas produziu as sementes que permaneciam com o germe nelas. Brotaram. Deus fazendo a sua criação. E agora, na manhã da Páscoa, houve outra luz que brilhou na terra quando o Espírito Santo foi dado. E ele foi dado para trazer luz àquelas sementes que Deus, por sua presciência, sabia que estariam aqui na terra. Como ele sabia da primeira semente natural, ele sabe de onde a semente espiritual está. Seu corpo encontrava-se aqui nesse exato momento na terra, quando Deus no princípio o criou. Nós somos parte da terra. Nós nos encontrávamos aí por sua presciência. Ele sabia exatamente quem o amaria, quem o serviria e quem não. Sua presciência diz isso. Senão, ele não é Deus. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. Se ele é infinito, ele sabe todas as coisas. Assim você vê as pessoas cometendo seus erros. Elas tropeçam nisso, elas atacam isso e pensam isso e aquilo. Porém, não funciona. Nós vemos, porém, há algo que funciona, que é encontrar a perfeita vontade de Deus e permanecer nela daquilo para que Deus o chamou. Como o irmão Jack disse um pouco antes, acerca daqui na Praça Persian, toda a confusão, um desta maneira e um daquela maneira, acerca dos teólogos e assim por diante, que se você quiser conhecer um pouco de teologia, vá até lá. Acho que é exatamente como no Parque de Hyde, em Londres. Eu estive lá, todos têm suas próprias ideias e é uma conglomeração do mundo moderno na Babilônia. Vocês notaram como o irmão Pitts seguiu com a sua bela mensagem esta manhã para nós? Quando ele foi sair do parque, ali ele encontrou um pequeno lírio da Páscoa. No meio de toda a confusão, como ele nos trouxe, ele não tinha como dizer sim ou não.
Era uma vida de Deus brilhando nele, no meio de toda a confusão. Estava ali em seu resplendor, porque Deus lhe tinha ordenado a isso. No meio de todo o conflito, ninguém o estava notando. Eles não viram a aplicação espiritual dele. E assim é hoje, em meio a todas as nossas grandes reuniões e grupos, igrejas e denominações e assim por diante. Um está puxando nessa direção, nós temos de ser batistas, ser presbiterianos, temos de ser isto, aquilo outro. No meio de tudo isso, há uma flor em crescimento. Há o poder de Deus bem no nosso meio, sendo levantado bem no meio de todos nós. Vamos simplesmente parar e contemplar isso por alguns minutos e observá-lo esta semana e vê-lo desabrochar na nossa frente. Nós cremos que Deus o fará, vocês não creem? Eu vejo que deveríamos estar no térreo agora, assim vamos orar, cada um de nós. Querido Deus, quando inclinamos a cabeça na Tua presença, sentimos que somos tão insuficientes para pedir, porém Tu nos prometestes que se viéssemos, Tu não nos desprezarias. E estas afirmações rudimentares que acabaram de ser feitas, de uma forma alguma para serem uma doutrina, dentre 1 milhão, mas apenas para lembrar, porque Tu dissestes, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrarão. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ó eterno Pai, envia a luz do Evangelho através dessa cidade. No decorrer dessa próxima semana de convenção, se houver alguma semente, de algum modo, por Tua própria grande e sábia providência, como tentei ilustrar quanto ao sêmen do macho e da fêmea, possam eles vir à convenção. Que o Espírito Santo lhes dê luz. Nós nos damos conta de que o tempo talvez se faça mais tardio do que imaginamos. Rogamos, Deus, que como viemos aqui somente crendo que talvez haja algo aqui que possa ser feito, que ajude as pessoas ou alcance aquela última ovelha. Nós sabemos que quando o aprisco estiver cheio, então o pastor fechará a porta. Como aconteceu nos dias de Noé, quando o último membro da família foi levado para dentro, Deus fechou a porta. E bateram, esmurraram, mas era tarde demais. Querido Deus, eles tiveram a oportunidade. Tu disseste, eu sou essa porta do aprisco. E quão surpreendente a canção do poeta. Não são 99 suficiente para ti, mas não, havia mais uma. Ela pode ser uma pequena ovelha negra, ou pode ser um pequeno João Ninguém, pode ser a pequena ela, ou ele. Não sabemos onde está, porém esta última tem de entrar, então a porta está fechada. Oh Deus, que conhece todas as coisas, examina nossa vida esta manhã e envia-nos onde quer que possamos ir, para que encontremos esta última, para que a porta seja fechada e o pastor dentro com as ovelhas. Concede, Senhor. Se essa estiver aqui hoje, se essa que deve entrar, todo aquele que o Pai me deu virá a mim. E ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer. E se houver um toque, um pequeno sentimento de que esta seja a hora para alguém aqui nesta audiência, aqui ou no andar de baixo, onde quer que esteja, que responda: sim, Senhor.
Eu sou essa pequena errante que tem vagado e que tem resistido isso a vida toda. Eu senti que devia vir, porém, e hoje estou do lado da derrota. Não consigo subir nem descer, não consigo ir para lado algum. Que o grande pastor venha, estenda as terras mãos e traga essa ovelha seguramente. Coloque-a sobre os seus ombros e a traga seguramente de volta. Talvez haja uma aqui, Senhor, que esteja enferma, numa condição semelhante, que o médico tenha dito não há nada que possa ser feito. Ela se esforçou para salvá-la, ele se esforçou para salvá-la, porém não pôde fazê-lo. Está além do seu alcance, não há nada que ele possa fazer, sua medicina, seu bisturi, não pode chegar a isso. Porém, ó Senhor, não há nada longe demais para o teu grande braço. E tua palavra é o teu braço. Assim nós rogamos, querido Deus, que esta manhã, enquanto estamos conversando contigo, que tu estendas as mãos e apanhe esta que está enferma e que não pôde chegar, está fora do alcance de todos os assuntos científicos, distante dos médicos, que seja curada. Concede, Senhor. Pensando em Davi, como lhe foi dada a responsabilidade sobre algumas ovelhas, apenas algumas, porém certo dia um urso entrou e apanhou essa ovelhinha e a levou e a teria devorado como um câncer devoraria um corpo, ou um enorme leão. Porém, Davi, não muito bem equipado com um rifle ou com um espadachim, mas apenas com uma funda, ele foi atrás dessa ovelha. E quando a encontrou, o animal que estava para matar a ovelhinha, ele o matou com a funda. Apenas uma simples e pequena arma com um pedaço de couro e um cordão, e porém ele tinha confiança nela. Nós não temos grandes gênios dentre nós, Senhor. Somos pessoas simples, com uma simples e pequena oração. Porém estamos vindo esta manhã atrás das ovelhas do Pai. Aquela mulher que tem caminhado pelas ruas miseravelmente, fumando cigarros, tentando encontrar paz através do cigarro. Aquele homem que sentiu o cheiro do copo e tentou afastá-lo, porém o inimigo o segura firme. Aquele moço ou moça que tem procurado agir certo, que simplesmente não consegue encontrar força para se desvencilhar do erro, nós vimos em nome do Senhor Jesus para reivindicar essa ovelha esta manhã. Nós desafiamos o inimigo porque é uma coisa simples, uma funda, uma oração, porém estamos vindo para trazer essa ovelha de volta ao aprisco do Pai, para que possamos prestar contas destas coisas que foram confiadas às nossas mãos, que o poder de Deus agora produza fé no coração das pessoas, e que essa alma perdida retorne esta manhã, que as tentações dessa vida soltem e deixem-na ir, e que ela se encontre segura sobre os ombros do Mestre, sendo levada de volta à segurança. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. Vou passar o culto para o irmão Shakarian. Isso, eu espero que vocês que tenham encontrado mais graça à vista de Deus e perante vocês, para que não creiam que me poria aqui de pé para lhes dizer algo que fosse errado. Passei pelo meu 56º aniversário outro dia, então não é simplesmente a mensagem de um homem velho, creio nisso desde que era jovem. E se não é verdade, eu tenho sido a pessoa mais insensata que Deus já teve sobre a terra. Eu entreguei a vida inteira por essa causa. E permitam-me dizer isso com sinceridade, se tivesse 10.000 vidas, nunca mudaria de opinião. Agora, a cura está ao alcance de toda pessoa. Lembre-se, a cura está em você.
Deus colocou no pessegueiro cada pêssego que alguma vez estaria nele, quando o plantou no jardim. Veja, você é apenas o pessegueiro, a macieira, ou uma árvore frutífica, simplesmente tem que crescer, beber da água. Agora, cada um de vocês tem esse potencial dentro para libertá-lo. Porque é Deus, uma vez que você foi plantado em Cristo pelo batismo, não o batismo em água, o batismo espiritual. Você não entra em Cristo por ser batizado em água pelo batismo espiritual. Amanhã à tarde, querendo o Senhor, eu vou falar sobre isso. Como e qual é a verdadeira aplicação disso? Marcamos à tarde de modo que não interfira em nenhum dos seus cultos. Agora veja, cada um de vocês encontra-se aqui como um crente. Então a vida que estava em Cristo está em você. Ela pode, se você conseguir isso, é o negócio do diabo mantê-lo impossibilitado de chegar a isso, mantê-lo cego. Ele pode simplesmente deixá-lo cego, ou seja, veja, você não vai saber para onde está indo. Um homem que é cego não consegue notar para onde está indo. Ele tem que buscar entendimento de alguém que consegue enxergar. Até que nós entendamos, alguém tem de nos dizer qual é a verdade. E Cristo morreu por você, e você foi transplantado do mundo para Cristo. E tudo que você necessita está exatamente em você pelo batismo do Espírito Santo, não está certo? Agora a única coisa que você tem de fazer é simplesmente começar a beber disso. E à medida que a árvore bebe, ela começa a soltar suas folhas, seu botão, dá seu fruto a cada ano. O fruto não está na terra, o fruto está na planta. Quantos entendem isso? Digam amém. Assim veja, o fruto está na planta, e toda planta tem de beber de sua fonte. À medida que a chuva desce, ela dá a essa planta vida, para beber dela, e à medida que bebe, ela cresce. E vai crescendo até que chega ao botão completo, exatamente como a igreja, para florir nessa era. E à medida que bebemos e crescemos, porém se a planta se recusa a beber, então a planta não pode crescer. E é só vocês crerem agora individualmente. Naturalmente você sabe como o Senhor fez, mostra diversas coisas de modo que você tem feito, que não deveria ter feito assim por diante. Na reunião, nós esperávamos que o Espírito Santo caísse sobre nós essa manhã e fizesse dessa maneira, ao ficarmos de pé. E eu acho que é a parte nervosa, pensando que no andar de baixo eles querem que saiamos daqui, porém estamos atrasados. Creiam agora. Se eu achei graça à vista de vocês como pessoa honesta, creiam nisso. Agora imponham as mãos uns sobre os outros. Agora vejam, agora a Bíblia não disse sinais, não disse seguirão a Oral Roberts ou somente seguirão o irmão Coppel, assim por diante. Esses sinais seguirão plural aos que crerem. Se imporão as mãos, os enfermos os curarão. É esse poder de Deus que está em você que traz vida à pessoa sobre quem está com a mão. A fonte que dá a vida do Espírito Santo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse momento crucial, quando a igreja que se encontrem neste momento, sem nervosismo, e que o poder que ressuscitou a Cristo do sepulcro vivifique agora mesmo para a verdade do Evangelho, que a comissão de Jesus foi: se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Que todo poder demoníaco, toda enfermidade, toda doença, toda aflição, toda coisa atormentadora que tenha acontecido às pessoas, que saiam neste momento pela fé. Como pessoas crentes, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora ergam as mãos e deem louvor, se você crê que Ele o faz. Querido Deus, este bebê morrerá, Senhor, a não ser que isso seja feito. Eu condeno essa nudosidade em nome do Senhor Jesus, que ela saia da criança inocente. Amém.